Olá, turma. Meu nome é Fábio Tagliari. Bem-vindo ao curso Revisão a Tempo da Central de Concursos. Nós vamos ver Economia e Sistema Financeiro Nacional. A economia é uma ciência humana, mas de todas as ciências humanas, ela é a ciência que mais se aproxima das exatas. Ela é uma ciência em que nós temos que misturar o comportamento humano com a exatidão que se espera de decisões racionais na relação entre necessidades ilimitadas, porque os desejos humanos são ilimitados, é o uso, é o consumo, e fatores de produção, recursos que são escassos. Basicamente três: terra, trabalho e capital. Nenhuma produção é infinita, os desejos são infinitos. A economia é a ciência que vai estudar, que vai tentar equacionar essa administração, esse processo de tomada de decisões que nós, em economia, chamamos de trade-off, tá? Aqui, na economia, primeira ideia que nós temos que ter é a lei da escassez. A lei da escassez significa o seguinte: apenas o que é escasso tem interesse para a economia. O que não for escasso e, portanto, não tiver uma atribuição de preço, não é de interesse da economia. Isso não é de interesse da economia. Toda decisão, ela busca uma recompensa, ela busca um payoff, nós falamos. Esse payoff, uma vez tomado, ele traz um custo de oportunidade. O custo de oportunidade, então, ele significa mais ou menos o seguinte: por que eu pus meu dinheiro no OGX? Isso é um custo de oportunidade. Se você tivesse ficado na poupança, não teria acontecido você perder o dinheiro. Então, o payoff, a minha oportunidade, ela é diferente em uma ou em outra decisão. A partir do momento que você toma uma decisão, você gera custo de oportunidade. Isso é inevitável, tá? Esse custo de oportunidade vem na transformação e na produção dos bens e serviços, que é o que nos interessa na economia, é claro. E na distribuição. Então, as perguntas básicas da economia são: o que e em que quantidade eu produzo? Como eu irei produzir isso? E para quem exatamente eu vou produzir? Então, por exemplo, né, o que? Numa sociedade de um país em desenvolvimento, eu tenho que me preocupar primeiramente com as commodities. Eu tenho que me preocupar primeiramente com a alimentação. Então, aqui, o que eu vou produzir? Eu vou produzir alimentos. Como eu irei produzir? Com baixa ou alta tecnologia? A tecnologia é cara para mim? A tecnologia é barata para mim? Ou a mão de obra é mais barato? O que eu vou fazer para produzir o máximo possível com os recursos de que eu disponho? Para quem produzir? Dentro da sociedade, eu tenho que escolher: eu vou produzir para as classes mais baixas ou eu vou produzir para as classes mais altas, né? Eu vou direcionar minha produção para alta renda ou para baixa renda? Quem vai comprar? Eu quero vender muito para quem tem pouco dinheiro ou vender pouco para quem tem muito dinheiro? Todas essas decisões em relação à economia, todas essas decisões, né, elas têm que levar em consideração a escassez. Eu não tenho disponibilidade de fatores de produção suficientes, tá, para conseguir produzir de modo ilimitado. Tá? Isso significa ainda que eu tenho, tanto dentro do mercado, tá, tanto dentro das minhas decisões, como levando em consideração a economia como um todo, estar sempre atento à oferta e à demanda. A lei da oferta e da demanda, ela é relativamente muito simples, tá? A lei da oferta e da demanda, primeiramente levando em consideração a curva da demanda. A curva da demanda é esta curva aqui. A curva da demanda, ela decresce com o preço. O que significa isso? Se o preço está muito alto, a quantidade de produto que as pessoas irão comprar é pequena. Então, a quantidade de produto está aqui, enquanto o preço está alto.
À medida que o preço vai caindo, a quantidade a ser demandada é maior. Então, quando o preço é baixo, a quantidade procurada é muito grande. E isso significa a curva da demanda. Preço baixo, demanda alta. A demanda decresce com o preço. Ao mesmo tempo em que a oferta, ou seja, o que os produtores estão dispostos a ofertar no mercado, aumenta com o preço. Ou seja, quanto o preço irá subindo, mais os produtores se sentem incentivados a produzir. Nesse sentido, é uma questão de incentivos. O preço baixo é um incentivo para que se compre. O preço alto é um incentivo para que se produza, tá? Para que se produza. Quaisquer situações em que eu esteja para cima desse gráfico, nesta linha, nós estamos em situação de excesso. Qualquer situação que eu estou para baixo dessa linha, eu estou em situação de escassez. Todos os pontos para o lado esquerdo são conforto social. Todos os pontos daqui para lá, do lado direito, são desconforto social. E o equilíbrio do mercado, enquanto estão agindo as leis da oferta e da procura, o equilíbrio do mercado é encontrado nesse ponto, onde a demanda é igual à oferta. Esse raciocínio vai ser aplicado em todo tipo de modelo econômico, tá? De modelo econômico. Todas as decisões que são tomadas em economia, elas são tomadas, levando em consideração essas premissas básicas. A oferta e a procura, os rendimentos, né? O que eu devo produzir, para quem eu devo produzir. Então, o direcionamento da economia, entendendo a economia como a ciência de administração dos recursos escassos, nós temos que entender que as respostas racionais das pessoas, elas atendem a estímulos. E os estímulos nós encontramos principalmente na lei da oferta e da procura. Tá ok? Pois bem, visto isso, tá? Vamos agora entender inflação e desinflação. Deflação e reflação. Considerando que eu atingi o preço do equilíbrio numa determinada economia, nós temos aqui o preço de equilíbrio. O eixo horizontal aqui é o preço de equilíbrio, o cruzamento da oferta e da procura, que nós havíamos acabado de mencionar. E nós vamos considerar isso em termos de tempo também. Aqui o tempo correndo. A inflação, ela significa a perda generalizada e contínua do poder aquisitivo da moeda. Isso significa que o nível geral de preços sobe de forma consistente, contínua e generalizada. Todos os preços sobem continuamente. Todos os preços sobem generalizadamente, tá? A inflação significa a perda do poder aquisitivo da moeda, porque nós temos muita moeda naquela determinada sociedade. A desinflação é o retorno ao ponto de equilíbrio. É a queda do nível geral de preços, mas não uma queda incômoda para a sociedade. É um retorno ao equilíbrio onde age a lei da oferta e da procura. A inflação não é um sintoma prejudicial do capitalismo. Ela é muito mais uma consequência geral do capitalismo. Um capitalismo saudável, ele vai apresentar uma inflação em torno de 2% ao ano. Ao contrário disso, a deflação é um grande problema. A deflação é a queda do nível geral de preços, mas vejam bem, afastando-se do nível de equilíbrio. Isso significa que a economia está parando. A economia começou a se congelar. Imaginem daqui para baixo eu entro numa recessão. E mais para baixo ainda, lá embaixo, eu tenho a depressão.
Então, da deflação, eu chego à recessão e, continuando na recessão, já saí da tela, eu estou lá embaixo na depressão. Aliás, a diferença de deflação, recessão e depressão é, na deflação, perderam a casa. Na recessão, seu vizinho perdeu a casa. Na depressão, você perdeu a casa. Então, a economia está estagnando, a economia está parando, a economia está congelando. A reflação é a retomada do nível geral de preços novamente em direção ao equilíbrio. Os governos, eles tendem a flertar com a inflação, porque a inflação, ela aquece a economia, ela joga a economia para cima. Quando você injeta mais moeda na economia, você dinamiza a produção de riquezas, porque as pessoas são gananciosas, as pessoas procuram moeda. Então elas vão inventar modo de ganhar moeda. Isso significa uma economia acelerada. Quando você retira a moeda da economia, essa economia entra em estagnação, porque aí as pessoas não têm por que lutar, tá? As pessoas simplesmente vão deixar de trabalhar, deixar de produzir, porque não existe moeda, pura e simplesmente, tá? O fluxo financeiro, então, a administração da moeda, vai de acordo com esse gráfico aqui. Em todas as sociedades, nós temos basicamente 3 agentes. 2 no setor privado e 1 no setor público. Nós temos famílias representando as famílias, as pessoas físicas. Nós temos empresas, representando genericamente as pessoas jurídicas. E isso daqui é o setor privado. E nós temos o governo. O governo é o setor público. Existem famílias, empresas e governos que geram mais moeda do que eles podem consumir de moeda. Então, eles têm um superávit. Esse superávit, ele é direcionado para o sistema financeiro. Qual é a função do sistema financeiro? O sistema financeiro não produz riqueza. O sistema financeiro, ele apenas circula a riqueza através das instituições financeiras, monetárias e não monetárias, e através do mercado de capitais, ele circula essa riqueza para os agentes econômicos deficitários, que precisam dessa moeda para resolver o seu déficit e passar a produzir, tá? Eventualmente, esse agente econômico deficitário, que são outras famílias, outras empresas, outros governos, ele vai se colocar do lado de cá, do agente superavitário, Então, o fluxo financeiro é neste sentido, dos agentes econômicos superavitários, que têm mais moeda do que eles consomem, através do sistema financeiro para os agentes econômicos deficitários, que precisam mais moeda do que eles produzem, tá? Então, basicamente, a função do sistema financeiro é fazer circular a riqueza. É importante que os alunos entendam que não existe produção de riqueza no sistema financeiro. O sistema financeiro, ou seja, o dinheiro produzindo dinheiro, ele não produz riqueza. Quem produz riqueza é a transformação, a extração do capital natural, a transformação do capital, a comercialização, o transporte, a construção civil, isso gera riqueza. A custódia, a intermediação de negócios, a compensação de operações financeiras e a liquidação de operações financeiras apenas faz circular riquezas na sociedade, não as gera. Então, o sistema financeiro não gera, ele apenas circula riquezas, tá? O sistema financeiro nacional, vamos agora para cá, o sistema financeiro nacional, o quadro que o Banco Central pretende que vocês entendam é justamente este aqui. Nós temos, nesse quadro, toda uma hierarquização de competências, funções e subordinações. Primeiramente, nós temos os órgãos normativos. A competência desses órgãos é fazer normas que explicitem o funcionamento do sistema financeiro, ou do mercado de seguros, ou do mercado de fundos de pensão, tá? O maior
órgão que nós temos é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é um órgão interministerial que faz as normas dentro do sistema financeiro nacional que serão seguidas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, o Banco Central e a CVM estão subordinados ao Conselho Monetário Nacional. O Banco Central, por sua vez, subordina as instituições financeiras captadoras de depósito à vista, que são as instituições financeiras monetárias, os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, tá? São instituições financeiras captadoras de depósito à vista, as cooperativas de crédito, os bancos múltiplos com carteira comercial. Quem quer que tenha contas correntes está nas captadoras de depósito à vista, que são as instituições financeiras monetárias. As demais instituições financeiras de câmbio, banco de investimento, banco de câmbio, sociedade de crédito e financiamento, elas são instituições financeiras não monetárias. Como elas não têm contas correntes, elas não têm a mesma liquidez e elas não injetam tanto dinheiro na economia quanto os bancos comerciais ou os bancos múltiplos com carteira comercial. Então, o banco de investimento, o banco de câmbio, o BNDES, essas demais instituições também são instituições financeiras, mas, curiosamente, nós chamamos de não monetárias e, inclusive, não bancárias. Bancária é só banco comercial, o resto é não bancário. A CVM, por sua vez, ela controla dois pregões, os dois pregões em São Paulo, a Bolsa de Mercadorias de Futuro e a Bolsa de Valores. As duas são apenas uma empresa, mas com dois pregões diferentes. Aqui eu tenho mercadorias e futuros, aqui eu tenho ações. Aqui eu tenho empresas cujo capital é dividido em ações, e essas ações são colocadas na Bolsa de Valores para serem negociadas. Enquanto que aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros eu tenho commodities, tá? Commodities. Essas commodities, tá? Elas são negociadas segundo contratos padronizados da BMF, contratos no futuro, em tempo, 30, 60, 90, 120, 150 dias, 180 dias, são os prazos padrão. Em lotes padrão, saca de 60 quilos para soja, barril de 200 litros para petróleo, petróleo do tipo Brent, que é um tipo leve, eu tenho padrões para tudo no futuro. O futuro é um agente formador de preço, em que nós realmente apostamos num preço futuro e negociamos contratos para entrega no futuro, dando como base um determinado preço. Através do acompanhamento dos futuros, eu consigo calcular a evolução do dólar, a evolução da Selic, a evolução do preço da soja, não apenas da commodity, mas de índices também, a evolução do DI, a evolução do álcool, a evolução de vários produtos, são mais de 80 itens, né, que compõem essa pauta aqui, além dos índices, tá? Finalmente, tanto o Banco Central, vamos voltar aqui, tanto o Banco Central quanto a CVM controlam intermediários financeiros. Esses intermediários não são instituições financeiras. Esses intermediários financeiros, eles são corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Essas duas são controladas ao mesmo tempo pelo Banco Central e pela CVM. Porque elas operam no mercado ao mesmo tempo, tanto com títulos de renda fixa. Os títulos de renda fixa são aqueles títulos que o rendimento deles já é calculado no momento da negociação. Então, se eu contrato um CDB, que é um título de renda fixa, indexado pelo DI, que é o Depósito Interfinanceiro, a taxa de 80% do DI, que é o mais comum, tá? Eu serei fiscalizado pelo Banco Central. Se, por um outro lado, eu contrato títulos de renda variável, e aí a renda desses títulos vai variar de acordo com o mercado, eu estou tratando de ações. Essas ações, o preço das ações, o que eu vou ganhar com as ações, quem vai me dar é a Bolsa de Valores. A oferta e a procura daquelas ações e o desempenho da empresa que eu estou gerindo ali dentro da Bolsa de Valores, juntamente com o público, é o que vai me dar o rendimento daquilo. Então, ações são títulos de renda variável, ao passo que
Os títulos de renda fixa, eu já sei no momento da contratação quanto que eu vou ganhar. Então, essa é a diferença entre título de renda fixa e título de renda variável. Os títulos de renda variável, vamos voltar aqui para o quadro, os títulos de renda variável, eles são controlados pela CVM. A CVM controla as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários quando elas estão lidando com valores mobiliários, que são quaisquer tipo de valores cuja oferta é pública, inclusive alguns títulos de renda fixa, como debêntures, que são títulos das próprias SAs, e inclusive com os títulos de renda variável, que são as ações, tá? Que estão sendo oferecidas pelas corretoras e distribuidoras. Aqui nesses intermediários financeiros eu tenho ainda consórcio, que é fiscalizado pelo Banco Central exclusivamente, e sociedades de arrendamento mercantil, que são o leasing, que é controlado exclusivamente pelo Banco Central, bem como as corretoras de câmbio. Eles não fazem financiamentos, eles não adiantam moeda, eles não financiam atividades, mas eles funcionam como intermediários financeiros e eles administram recursos de terceiros, como é o caso das corretoras. Agora, se vocês acompanharem o quadro novamente lá embaixo, vocês vão ver que a linha de baixo, ela trata do Sistema de Seguros Nacional. O Sistema de Seguros Privados Nacional, ele é controlado, vamos voltar aqui, ele é controlado pelo Conselho Nacional dos Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele subordina a SUSEP. A SUSEP subordina, por sua vez, as resseguradoras, as seguradoras, as sociedades de capitalização e as entidades abertas de previdência complementar. As resseguradoras são o seguro do seguro. Quando um risco é demasiado para que alguma seguradora o suporte, ela contrata uma resseguradora e a resseguradora dilui o risco da seguradora. As seguradoras podem inclusive diluir o risco se contratando entre si e fazendo co-seguro. Mas vamos supor que a seguradora cubra o risco. No caso de um acidente de automóvel, ou automóvel, um seguro residência, ou um seguro da atividade, um seguro de responsabilidade civil, muitos deles são oferecidos pelas seguradoras através das corretoras de seguro, que estão ainda aqui dentro desse tema seguradoras. As seguradoras não podem oferecer os seus seguros diretamente, elas devem ter uma corretora para fazer essa intermediação. As sociedades de capitalização são bem conhecidas. O título de capitalização, ele é um título de crédito sujeito a um aleatório. Um aleatório quer dizer um jogo, um sorteio. Ele se aproxima mais de uma loteria do que de uma aplicação financeira. Os títulos de capitalização, eles são comercializados genericamente no mercado, por exemplo, PIC, Orocap, Pé Quente. Toda instituição financeira, das grandes instituições financeiras, tem um título de capitalização. Esse título de capitalização, muitas vezes, ele é oferecido como se fosse uma aplicação financeira, sem o ser. Numa eventual prova, e essa é uma pegadinha muito comum, numa eventual prova em que eles perguntem para vocês os títulos de capitalização e o compararem com uma aplicação financeira, isso pode eventualmente chegar até a ser crime, porque você está iludindo a confiança do consumidor. Quando você apresenta o título de capitalização como sendo uma poupança programada, você está iludindo o seu consumidor. Isso é crime contra o sistema financeiro nacional e é crime contra o consumidor. Tá? Voltando aqui, as entidades abertas de previdência complementar. Essas entidades abertas de previdência complementar, elas são basicamente três que nós conhecemos no mercado. Essas três são FAP, que é o Fundo de Aposentadoria Programada Individual, o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, e o VGBL, que é Vida Gerador de Benefícios Livres. As características desses três são relativamente parecidas e não devem se chegar a esse nível de detalhamento na prova do Banco Central. Tá? Fosse uma prova até da SUSEP, poderia chegar. Mas é bom saber que esse tipo de previdência complementar, qualquer um pode contratar. Ele vai até o banco e contrata. Por isso elas são chamadas de previdência complementar aberta. A última linha aqui do nosso quadro é o Conselho Nacional da Previdência Complementar. Diferente dos outros dois, esses dois são vinculados, não subordinados,
vinculados ao ministro da Fazenda. Essa daqui, essa última linha, ela é vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, para quem é do mercado, isso daqui é um patinho feio, ele é um estranho no ninho, ele não é uma coisa assim muito confortável dentro do sistema financeiro nacional. Por quê? Nós temos aqui uma ideia não tão lucrativa, porque as entidades fechadas de previdência, que são os fundos de pensão, elas são associações, sociedades não lucrativas. E dentro do sistema financeiro nacional, quando você ouve falar não lucrativo, é uma coisa meio fora do lugar, né? Todas as instituições aqui são sociedades anônimas que visam lucro. Salvo as cooperativas, que são outras instituições financeiras captadoras de depósito à vista, mas as cooperativas também são um patinho estranho, mas bem adaptado até aqui porque elas concedem crédito. As entidades fechadas de previdência complementar, não. Essas entidades fechadas de previdência complementar, esses fundos de pensão, eles são fundos de pensão, associações que não visam lucro, que não se preocupam com uma inserção agressiva no mercado, mas apenas administrar os recursos de terceiro que, para chegar a eles, entidades fechadas, fundos de pensão, eles precisam ter uma condição jurídica prévia. Essa condição jurídica prévia significa ser empregado de uma companhia, fazer parte de um sindicato, ter passado num concurso público. Então, eu só acesso os fundos de pensão quando eu entro na empresa, quando eu sou aprovado num concurso público. Eu preciso ter uma condição jurídica prévia para entrar nisso. E por isso eles são chamados de entidades fechadas de previdência complementar. As entidades fechadas de previdência complementar, elas demandam do cidadão uma condição jurídica prévia. O fundo de pensão demanda isso. Então, se você entrar no Banco Central, você vai fazer parte da Centros, que é a previdência complementar fechada do Banco Central, que é fiscalizada, como eu disse para vocês, pela Previc. Todas essas quatro instituições aqui, Banco Central, CVM, SUSEP e Previc, são 4 autarquias. Não custa nada dizer o que é uma autarquia. É um órgão da administração pública indireta que goza de independência patrimonial, eles têm patrimônios próprios e gerencial. Eles se administram sozinhos. Autarquia significa autós, arcós, né? Eu me governo. A autarquia goza de independência gerencial, de independência administrativa perante a administração pública, tá? Conselho Monetário Nacional, o órgão de cúpula do Sistema Financeiro Nacional, vamos aqui ao quadro, tá? O órgão de cúpula do Sistema Financeiro Nacional, ele foi criado em 1964, em conjunto com o Banco Central. Ele é composto atualmente por 3 ministros, ou 3 pessoas, um deles com status ministerial. O ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central, senhor Guido Mantega, senhora Miriam Belchior e o senhor Alexandre Tombini. O presidente do Banco Central, ele não é um ministro, mas ele tem status ministerial. Fosse o Banco Central um ministério, o Banco Central seria o Ministério da Moeda. E o Alexandre Tombini, o presidente do Banco Central, seria o ministro da Moeda. Essa composição foi dada pela Lei do Real, que é a Lei 9069 de 95, a lei que instituiu o real. Eles se reúnem uma vez por mês, ordinariamente, e por voto, eles estabelecem atos normativos que explicitam as atividades financeiras, que são as resoluções do CMN. As resoluções do CMN são as normas que vão direcionar a atividade do sistema financeiro, tá? O Banco Central faz a secretaria, ele publica essas normas, ele assessora, ele assina essas normas, tá? E as apresenta para o público. Turma, nosso tempo aqui é curto, isso já foi dado em aula, e nós temos que apresentar ainda, pelo menos deixar para vocês aqui, 2 quadros sinóticos do sistema de pagamentos brasileiro, tá? Que vocês podem
imprimir e colocar do lado do espelho onde você se maqueia, onde você faz a barba todo dia, e todo dia você olha para aquele quadro do sistema financeiro, do sistema de pagamentos e fala: oi, Sistema Financeiro Nacional, bom dia, até o dia da prova, tá? Até você decorar aquilo, tá ok? Até a prova isso vai servir para você, com certeza, como um mapa para você resolver uma boa parte das questões, tá ok? Estaremos sempre à disposição de vocês aqui todos e eu me despeço. Muito obrigado pela atenção.